Muito bem, faremos a lição número 5, milagres junto ao mar da Galileia. Os milagres de Jesus foram para o Evangelho o que os selos são para um documento. Os milagres deram autenticidade. O versório da semana está em Marcos 5, verso 19. Jesus, porém, não permitiu que a pessoa curada dissesse alguma coisa, mas disse-lhe: vai para a tua casa e para os teus e anuncia-lhe quão grandes coisas fez o Senhor por ti e como teve misericórdia de ti. No estudo dessa semana, vamos focalizar o ministério de Jesus junto ao mar da Galileia, onde ele realizou muitos milagres. Portanto, é hora de uma aplicação prática. Marcos, ele capricha na comparação com Mateus e com Lucas, quando ele fala dos mesmos milagres que Mateus e Lucas mencionaram. Só que ele usa detalhes, ele usa assim momentos especiais para falar do que Jesus fez. Ele menciona até a hora em que os milagres aconteceram, como por exemplo, quando Jesus esteve no barco, junto com outros barcos, e seguiam na direção da margem do mar da Galileia. No meio do lago houve uma tempestade, e naquele lugar, o lago é muito grande, o lago da mar da Galileia é chamado de mar, porque é um lago que tem 21 quilômetros de comprimento e 13 de largura, de maneira que é uma espécie de uma bacia cercada de montanha por todos os lados. Então é muito comum que aconteçam tempestades ali, porque o ar frio das montanhas desce e encontra com as águas quentes que estão evaporando e forma então muitas tempestades. Então isso é muito comum naquela região. Nesse cenário, o evangelista Marcos nos mostra os discípulos atravessando esse lago e ficando no meio do lago, no meio de uma tempestade que os deixou atemorizados. Ele fala dos sentimentos que eles tiveram. Um desespero tomou conta dos discípulos e eles então viram Jesus dormindo. Marcos fala até que Jesus estava dormindo com a cabeça em um travesseiro. Olha o detalhe que ele chega a mostrar para os seus leitores. E nessa maneira, então, Marcos vai delineando o momento em que Jesus é acordado e então ele faz com que o mar se aquiete e o vento passe. Ele mostra isso com uma riqueza de detalhes. Em outra ocasião, Jesus estava na margem, os discípulos estavam no meio do mar e Jesus veio andando por sobre as águas. Isso criou uma expectativa assim medonha para eles. E eles chegaram a dizer: é um fantasma, e ficaram atemorizados. E alguém disse: não é um fantasma, é o mestre. Foi aí que Pedro pediu para andar com Jesus sobre as águas. Tá? Por isso, Jesus, quando chegou na outra margem do lago, no lugar chamado Gadara, os discípulos haviam passado pela tempestade, depois pela aparição de Jesus. Chegando nas praias de Gadara, um homem endemoniado correu ao encontro de Jesus e os discípulos com medo correram. Só depois perceberam que Jesus não estava com eles. Jesus estava lá junto do homem que havia sido possuído por uma legião de demônios. Na beira do lago do mar da Galileia e na vizinhança, Jesus executou muitos milagres. E as pessoas afluíram para lá. E Marcos mostra de uma forma impressionante como Jesus ele era visto como o Filho de Deus. Na visão de Marcos, não havia nenhuma dúvida, Jesus era o Filho de Deus. Estava na terra em forma humana para salvar a humanidade caída do pecado. É o que nós vamos estudar essa semana no estudo, quando veremos as virtudes de Jesus sendo utilizada para ajudar pessoas de todos os tipos, de todos os problemas possíveis. Por isso, precisamos entender que Jesus é o nosso amado Salvador. E ele é visto por Marcos como esse Salvador benigno. Durante uma guerra civil, um jovem soldado foi ferido mortalmente. Um enfermeiro cristão correu para ajudar o jovem. O sangue jorrava abundantemente. O moço não teria muito tempo de vida, porque não tinha nenhum local para que ele pudesse ser atendido naquela guerra. E o moço cristão, o enfermeiro cristão, olhando para o moço que estava assim quase à morte, disse: o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? O moço moribundo disse: eu quero que você cante Carinhoso Salvador. Como cantar no meio de uma guerra, com bombas pipocando por todos os lados? Mas se era o último desejo desse moço morrendo, então o enfermeiro cristão começou a cantar Carinhoso Salvador. Quando chegou na parte em que ele dizia: Carinhoso Salvador, ajuda-me com o teu poder, que os aflitos possam encontrar alegria no teu poder, e que o Senhor possa me livrar da morte. E o moço cantou o hino até o final, e aquele moço que estava à morte encontrou nessas palavras ânimo e suportou a dor
Porque é muito comum uma pessoa, quando está mortalmente ferida e a pessoa sente alguns desconfortos, e geralmente sente sono e vontade de se entregar porque a dor é muito. Mas esse moço, diante do hino que foi cantado sobre Jesus, o carinhoso Salvador, ele encontrou ali uma motivação para continuar a viver e suportou a dor. Até que um caminhão de campanha socorreu aquele moço e o levou para o hospital. Ele foi salvo, em tempo ainda, recebeu uma transfusão de sangue, porque perdera muito sangue. Mas depois que ele saiu do hospital, depois de muitas semanas, ele dedicou sua vida a Jesus, tornando-se um missionário, pregando o Evangelho. Era isso que Marcos queria que as pessoas entendessem. Jesus era um Salvador que estava ajudando as pessoas com uma finalidade, que as pessoas entendessem o plano da salvação. É o que vamos estudar essa semana, Jesus produzindo milagres à beira do mar da Galileia. Serão momentos impressionantes que vamos estudar. Principalmente aqueles em que Jesus utilizou assim do seu poder para libertar pessoas que estavam assim escravizadas pelo diabo. Vamos então pedir que Deus nos ajude e que essa jornada dessa semana seja uma bênção para todos nós. Jesus e seus milagres diante do mar da Galileia. Deus abençoe a todos, que tenham todos uma feliz semana. Fique com Deus.